Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos irmãos e irmãs, paz e bem, estamos com o nosso programa Palavra do Reitor, no Santuário da Vida, Arquidiocese de São José do Rio Preto. Nós celebramos hoje o terceiro domingo do tempo comum, dia 25 de janeiro de 2026. Pois do reino a boa nova Jesus Cristo anunciava, e as dores do seu povo com poder Jesus curava. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Ao saber que João tinha sido preso, Jesus voltou para a Galiléia. Deixou Nazaré e foi morar em Cafarnaum, que fica às margens do mar da Galiléia, no território de Zabulon e Neftali, para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías: terra de Zabulon, terra de Neftali, caminho do mar, região do outro lado do rio Jordão, Galiléia dos pagãos. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz, e para os que viviam na região escura da morte, brilhou uma luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar dizendo: convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Quando Jesus andava à beira do mar da Galiléia, viu dois irmãos, Simão chamado Pedro e seu irmão André. Estavam lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse a eles: segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram as redes e os seguiram. Caminhando um pouco mais, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Estavam na barca com seu pai Zebedeu, consertando as redes. Jesus os chamou. Eles imediatamente deixaram a barca e o pai e o seguiram. Jesus andava por toda a Galiléia, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade do povo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, como discípulos missionários do Cristo Vida, ouvindo esta passagem evangélica deste terceiro domingo do tempo comum, somos chamados a nos colocar no lugar dos 4 primeiros discípulos chamados por nosso Senhor Jesus Cristo. No versículo 21 do capítulo 4 do Evangelho de Mateus, lá no finalzinho, está escrito: Jesus os chamou. E Jesus continua chamando a cada um de nós em pleno século 21, nos dias atuais. Nós todos, eu e vocês, somos chamados por nosso Senhor Jesus Cristo. Eu tive a graça de estar à beira do mar da Galiléia, onde Jesus chamou os 4 primeiros discípulos, inclusive presidindo a Eucaristia naqueles dias em que lá estive. É uma emoção muito grande, queridos irmãos e irmãs, que nos chama à verdadeira reflexão, porque aqui, da mesma forma que Jesus disse aos primeiros discípulos, como Pedro e o seu irmão André, que os tornaria pescadores de homens, nós também devemos nos tornar vocacioneiros, quer dizer, ao passo em que somos chamados, devemos promover o chamado das outras pessoas em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Devemos nos deixar tornarmos-nos canais do chamado de nosso Senhor Jesus Cristo para todas as pessoas. Não há aquele que não possa ser chamado. Todos nós temos o nosso lugar na comunidade eclesial. E quando nós não estamos desempenhando a nossa função na comunidade eclesial, nós fazemos falta, porque o Espírito Santo é tão perfeito que ele distribui as vocações específicas e os diversos carismas para que haja harmonia dentro das comunidades. Pensemos bem em relação à nossa corresponsabilidade diante do chamado de Deus para o aperfeiçoamento e o crescimento de nossas comunidades. Que nossa disponibilidade, que o nosso sim
seja imediato e generoso, a exemplo de Pedro, a exemplo de André, a exemplo dos filhos de Zebedeu, Tiago e João, que eles intercedam a Deus por nós.